Salve, salve, galera! Sejam bem-vindos para mais um Tributologia e esse é o programa de número 210, que vai ao ar no domingo, dia 14 de abril de 2024. Domingão maravilhoso para a gente falar sobre um julgado muito importante no STF. Muito importante não pelo seu impacto social, tendo em vista que trata-se de um assunto muito antigo, mas muito importante para demonstrar o quanto o STF ele passou a ser um tribunal pró-fisco, né? Reforçando o entendimento de que tudo que bater lá hoje a gente vai perder. E eu não tenho a menor dúvida disso. A gente fala hoje sobre o julgamento pelo STF dos temas 684 e 630 da repercussão geral. Temas 684 e 630 da repercussão geral, que foi o julgamento, respectivamente, do recurso extraordinário 659.412 e recurso extraordinário 599.658. Prestem bastante atenção, senhoras e senhores, porque esse assunto é um assunto muito interessante que leva em consideração uma interpretação da base de cálculo das contribuições para o PIS e para a COFINS no tocante à locação de bens. Essa discussão ela chega no STF em razão de uma discussão da década de 90. O STF demorou quase 30 anos para julgar esse assunto. Ou seja, você percebe que segurança jurídica não é uma coisa muito normal que nós temos aqui no Brasil, não é verdade? Então o que acontece? Quando o STF demora tanto tempo para julgar um caso, isso faz com que essa demora já gere uma insegurança jurídica. É muito negativo para a economia, é muito negativo para a sociedade que haja uma demora tamanha para julgar um caso de tanta relevância. A discussão é a seguinte: na locação de bens, a empresa deveria pagar ou não um PIS/COFINS antes da emenda constitucional número 20 de 98 e das leis 10.637 e 10.833. Essa discussão ela advém do fato de que antes da emenda constitucional número 20 de 98, que ampliou, né, a base de cálculo do PIS e da COFINS, a legislação previa exclusivamente que PIS/COFINS incidia sobre a receita proveniente da venda de mercadorias e da prestação de serviços. E como locação não é nem venda nem prestação, a locação não poderia ser tributada pelo PIS e pela COFINS. Esse argumento foi levado ao STF pela Fazenda Nacional, o contribuinte foi bem sucedido e os votos eles estavam caminhando de forma favorável ao contribuinte. Veja, o STF ele teve como relatores desses casos os ministros Marco Aurélio e Luiz Fux. Ou seja, são dois ministros que começaram a julgar o caso. Marco Aurélio, o ministro Marco Aurélio foi relator do tema 684, o ministro Fux do relator do tema 630, tá? Para ambos no seu voto condutor, foi no sentido de que não haveria a incidência de PIS/COFINS sobre locação antes da emenda constitucional. Para ambos, esse conceito só passou a ser amplo de todas as receitas que ingressam na empresa após a emenda constitucional 20 de 1998. Antes dessa emenda constitucional, não haveria a possibilidade de cobrança de PIS/COFINS sobre locação, porque efetivamente não havia essa previsão, não havia essa possibilidade, né? E aí que está o problema. Quem abriu vista foi o ministro Alexandre de Moraes. O ministro Alexandre de Moraes ele abriu vista, propondo a tese de que o conceito de faturamento previsto no artigo 195, inciso 1 da Constituição, ele não tem interpretação restrita à venda de mercadorias e prestação de serviços, abrangendo todas as receitas de atividade empresarial desde sempre, desde 1988. E quem está me assistindo, quem está me ouvindo, não vai se espantar com esse entendimento do ministro Alexandre de Moraes, porque sabe que, historicamente, ele é um ministro fazendário. O ministro Alexandre de Moraes, ele é fazendário, ponto. Não tem como fugir disso. Ele sempre expôs esse entendimento fazendário dele em todos os votos. Sempre que ele puder garantir a arrecadação, ele vai fazê-lo. Aliás, eu já brinquei aqui no Tributologia achando que o sonho dele era ser auditor da Receita, né? Porque ele realmente tem esse viés
e é um viés de entendimento do ministro. Enfim, cada ministro tem o seu posicionamento e ele tem esse posicionamento. É importante a gente saber. A questão é, como que tem tantos ministros que acompanham o ministro Alexandre de Moraes nesse mesmo entendimento, né? Porque a votação foi 7-3. E a votação foi 7-3. E ele foi acompanhado por ministro Zanin, o que era óbvio, né? Que efetivamente votaria por economizar 36 bilhões para a União. Ele foi acompanhado pelo ministro Flávio Dino, que também era óbvio, né? Que foi acabou de entrar no STF e disse claramente que vai defender os interesses do governo, e 36 bilhões fazem parte do interesse do governo, né? Ministro Nunes Marques, e aí você vai falar, mas Nunes Marques então não deveria votar a favor. Nunes Marques é um ministro indicado pelo presidente Bolsonaro. Gente, olha só, o viés do ministro Nunes Marques é tão fazendário quanto. O viés do ministro Nunes Marques também é um viés fazendário. É importante que isso tenha em mente. O que me surpreendeu aqui, quem me surpreendeu sinceramente, foi o ministro Gilmar Mendes. O ministro Gilmar Mendes, no geral, ele é bastante garantista ao contribuinte. E esse voto dele favorável a essa cobrança é um voto que realmente me espanta, me traz surpresa, porque ele normalmente é um ministro que é muito técnico com relação a esse tipo de retroatividade de segurança jurídica. Também acompanharam o ministro Toffoli e o ministro Barroso. Tá? O ministro Barroso também é muito fazendário, a gente tem visto isso nos seus votos. O voto, né, do ministro Marco Aurélio e do ministro Fux, esses votos foram acompanhados pelos ministros Fachin e André Mendonça. O ministro Fachin tem sido realmente bastante isento no tocante aos casos que tem julgado, e o ministro André Mendonça, surpreendentemente, confesso, tem também sido bastante isento nas suas votações. Bom, o ponto é o seguinte, né? Até 2005, o STF sempre entendeu, era meio que pacífico no STF, que não incidia PIS e COFINS sobre locação, porque não era atividade econômica da empresa. Então, se não era serviço, se não era comércio, não tinha por que incidir PIS e COFINS. Essa mudança, ela realmente ela traz uma forte tendência arrecadatória do STF sendo reforçada, né? Eu confesso que eu tenho uma certa dúvida com relação ao provisionamento da lei de diretrizes orçamentárias pela União de 36 bilhões para essa causa. Não tem tantas causas mais sobre esse assunto, não tem mais mesmo, deve ter, sei lá, 100 processos tramitando no Brasil que não vão bater 36 bilhões de reais. Acho muito improvável que isso aconteça, mas é a provisão da lei de diretrizes orçamentárias da União, né? É o que está publicado lá. Eu não acho, honestamente, que seja esse valor. Eu acho que isso também é muita mídia. Quando você joga que a União economiza 36 bilhões de reais, você pensa que o contribuinte, que é o viés contribuinte no Brasil hoje é esse, contribuinte mal pagador, ele deixaria de pagar 36 bilhões e a União perderia sua capacidade de investimento em 36 bilhões. Não é assim que funciona, eu acho que isso deveria ser até um pouco mais apurado, essas informações deveriam ser um pouco mais concretas, porque no final das contas é um desserviço à sociedade falar que a União economizou 36 bilhões, quando na verdade é uma estimativa e não se sabe exatamente qual é o valor. Isso deveria ser apurado, deveria ser realmente aberto para que as pessoas tivessem a informação correta. Pelo menos é uma sugestão que eu aqui dou, porque realmente eu não consigo ver 36 bilhões nesse caso, tá? Bom, o fato é, perdemos e perdemos feio. Para mim, uma ginástica interpretativa com o objetivo de garantir a arrecadação. Resultado disso, nos casos futuros em matéria tributária, coloque as barbas de molho. A tendência é que a gente continue perdendo. Então eu espero que assuntos relevantes não voltem, não sejam pautados pelos próximos anos. Eu espero que a gente não tenha ISS na base de cálculo do PIS e da COFINS, porque a nossa tendência é sim negativa no STF. Então a discussão era muito simples, resumidamente. Antes da emenda constitucional 20, não havia previsão de incidência de PIS e COFINS sobre locação, era só sobre venda de mercadorias e sobre prestação de serviços. A emenda constitucional 20 autorizou. A lei 10.637 passou a prever expressamente. A lei 10.833 passou a prever expressamente. Antes disso não havia essa previsão. Era só comércio e serviço. O que o STF diz? Não é assim. Apesar da lei não dizer, faturamento sempre foi faturamento.
e faturamento é tudo que ingressa na empresa desde 1988. Ou seja, esse é um entendimento muito extensivo que é contrário ao próprio entendimento da corte até 2005, que era favorável ao contribuinte. É uma mudança de jurisprudência, é uma mudança de pensamento, é uma mudança de viés que vai impactar nos próximos julgamentos. Então fique atento, fique atenta, porque efetivamente no STF hoje, nossa tendência ao contribuinte, infelizmente, é de perda. É a busca pela arrecadação a qualquer custo. Isso é muito perigoso. Bom, se vocês gostaram da Tributologia de hoje, não deixe de se inscrever no canal, dê o seu like, curta, compartilhe. Eu peço desculpas, eu estou fazendo um esforço muito grande para falar essa semana. Eu estou com muita dor de garganta, minha garganta está muito machucada, porque eu dei muita aula nos últimos dias. Isso realmente foi muito prejudicial à minha garganta. Então eu estou aqui, pra vocês terem noção, com própolis, exomedine, penalete e house preta. Ou seja, tudo isso para conseguir falar com vocês e trazer o Tributologia semanalmente. É o que eu sempre falo, Tributologia só não terá se eu realmente não tiver condições físicas de estar aqui gravando para vocês, porque é um prazer enorme esse encontro todos os domingos. Muito obrigado, um beijo grande e semana que vem tem mais Tributologia. Beijo, galera. Obrigado. Até semana que vem. Tchau, tchau.